Aleluia. A igreja está linda. Deus está aqui. Jesus está em nosso meio. A palavra do Senhor diz que Ele habita os louvores do seu povo. Aleluia. Aleluia. Ai, Xalai, Xalabracai. Santo. Eita Deus. Fala aí, Jesus. Louvado seja Deus. Glória, glória, glória. Que atmosfera, irmãos. Estava ali no meu cantinho. Graça e paz, amém? Estava ali no meu cantinho pensando, Jesus, esse lugar é a tua casa. Todos os dias que eu venho aqui eu sinto a tua presença, mas hoje o Senhor deve ter um particular com a gente. Porque a presença dEle é grande. Posso sentir a minha carne tremer. Aleluia. Glórias a Deus. Abre a sua Bíblia aí que eu quero aproveitar que você está de pé. E você já vai sentar. Romanos capítulo 12, versículo 2. Aleluia. O texto está ali. Se você quiser acompanhar pela sua Bíblia. Eu vou ler aqui na minha versão, você acompanha nessa daqui, amém? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Pode sentar, fica à vontade. Glorifica ao Rei. Aleluia. Uma noite como essa, é tão bom a gente estar num lugar como esse, irmãos. Podia estar em qualquer uma outra parte, mas hoje aprove ao Senhor me trazer a esse lugar para que eu pudesse vislumbrar a glória do Rei da Glória. E eu sei que você está sentindo isso também. Jesus está aqui. E Ele quer falar ao teu e ao meu coração nessa noite. A palavra do Senhor diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E eu quero me apoderar aqui de algo que eu já ouvi. Nossa irmã Janaína falando aqui agora sobre a esperança. Lamentações 3, versículo 26 vai dizer: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. E eu vou tomar como divisa esse texto, já que ela enfatizou tanto aqui que Jesus Cristo é a nossa esperança. Nós aguardamos naquele que, como ela disse, viveu, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, está à direita de Deus e vive a interceder por mim e por você. E hoje, nesse memorial, nós vamos nos lembrar do sacrifício que Jesus Cristo fez nesse momento. Quando Ele se entregou de maneira voluntária para morrer a morte que era minha, assumindo o meu pecado. Jesus é bom. Mas a palavra do Senhor vai dizer que nós somos diferentes do mundo em cima desse texto que eu falei agora. Que é bom ter esperança. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz: olha, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes com relação aos que já dormem,
como aqueles que não têm esperança, para que vocês não se entristeçam, como aqueles que não têm esperança. Ou seja, aquele que não tem esperança, não vive na esperança que nós temos, ele tem uma vida triste. Amém, irmãos? Uma vida de incerteza, uma vida que não sabe aonde vai dar no final. Nós que temos esperança, esperamos naquele que diz que um dia voltaria para buscar a sua igreja. A nossa esperança é Jesus Cristo. A nossa esperança é na promessa do Senhor, que foi feita lá no princípio, e que hoje o Senhor cumpriu neste lugar. Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está aqui. Amém, irmãos? É a palavra do Senhor se confirmando. Malaquias, capítulo 3, versículo 18, vai dizer: e outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve e o que não serve ao Senhor. Eu estou dizendo isso para você entender que há diferença. Amém, irmãos? Há diferença entre aquele que esposa a fé em Jesus Cristo, aquele que tem o conhecimento da verdade, daquele que vive uma vida ímpia, que vive num mundo que não tem compromisso com essa verdade, não tem compromisso com Jesus Cristo, pois Jesus Cristo é a verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é a nossa verdade. E nós somos do dia, nós somos da luz. Nós temos esperança, nós aguardamos naquele que pode tudo. E que prometeu e vai cumprir. Ele disse que voltaria para buscar a sua igreja. Nós estamos aguardando. Essa é a nossa bem-aventurada esperança. Jesus Cristo, ungido de Deus. Não sei se você sabe, mas a palavra Cristo quer dizer isso mesmo, ungido. Jesus Cristo. Isaías falou sobre ele no seu capítulo 61. E Jesus Cristo cumpriu a palavra de Isaías ao chegar em Nazaré. Entrou na sinagoga, pegou um texto que lhe foi dado, abriu na parte que dizia, Isaías 61, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, e me enviou para restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade ao cativo e abertura de prisão aos presos, e dizer que é chegado o ano aceitável do Senhor. E quando ele leu isso, ele se assentou na cadeira que estava reservada para o Cristo. Amém, irmãos? Nas sinagogas, além da cadeira dos rabinos, do sacerdote, havia uma cadeira que ninguém se sentava nela, que era destinado ao Messias. Quando ele vier, vai se sentar nessa cadeira. Jesus acaba de ler esse texto e senta-se naquela cadeira e diz: hoje essa palavra se cumpriu diante de vocês. Ele confirmando que ele era o Cristo que havia de vir. Então a nossa esperança não é qualquer uma. Não é em qualquer Deus. Nós não temos esperança em Buda, em Siddhartha Gautama. Nós não temos esperança em Confúcio. Nós não temos esperança em nada que morreu e está morto até hoje. A nossa esperança está naquele que morreu, sim, mas o terceiro dia ressuscitou, foi assunto aos céus e vive a interceder por nós. Tem até um hino que diz: nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. E eu não tenho nenhuma dúvida disso, eu sei que Jesus Cristo está raiando aí nas nuvens. A Bíblia diz que você vai ouvir o som da trombeta. Amém, irmãos? A trombeta soará. E nós que estivermos vivos de maneira nenhuma, precederemos aos que já dormem. Amém? Mas não abrir e fechar os olhos, seremos arrebatados juntamente com eles a encontrar o Senhor nos ares. Estaremos para sempre com Ele. Essa é a tua esperança? É nisso que você tem esperado? No Salvador único da humanidade? E o texto vai dizer: não vos conformeis com este mundo, com este século, com essa terra. Não vos conformar é não assumir o modelo, a forma do mundo. Amém? Ele está nos aconselhando
a não assumirmos a forma do mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O que opera no mundo é o maligno. A direção desse mundo está nas mãos do maligno. Quando ele foi tentar Jesus lá, João capítulo 4, ele vai dizer, Lucas, João mesmo, vai dizer que, olha, tudo isso me foi dado, e eu dou para você se você prostrado me adorar. Então veja que ele tinha autoridade sobre essas coisas. O sistema mundano, todo ele está firmado nessa base do anticristo, do levar vantagem, do ser desonesto, do ser corrupto, do mentir, da prostituição, da lascívia e de tudo aquilo que nós devemos nos afastar. Na igreja não tem isso. E há essa distinção, essa diferença, sim. Então, não assumam essa forma. Amém, irmãos? Até aqui está claro isso? Nós não devemos ser semelhantes ao mundo. Mas há alguns que querem viver de acordo com o Deus desse século. Há alguns que querem andar desordenadamente. Eu me refiro, e eu quero que você entenda, sobre as eleições de domingo passado, que a gente viu na internet os irmãos se degladiarem com os ímpios. Né? Você viu isso também, ou será que foi só eu que vi? As pessoas nervosas, né? Brigando, irmãos. Cristãos, você ia olhar os comentários, eles estavam discutindo essas coisas. Assumindo, se conformando com o mundo, assumindo a mesma atitude do mundo, preocupado com o mundo, quem é o governo, quem deixa de ser o governo. Você está preocupado com isso? Nunca houve consenso entre a igreja e o governo. Amém, irmãos? Você conhece a Bíblia? Você conhece a história da igreja? Nunca houve unidade entre esses dois. Você está preocupado. Eu vi algumas discussões, algumas coisas que eu falei, meu Deus, isso não é para a igreja. A igreja não tem que pensar, se ocupar com essas coisas. Essas coisas não são para nós, irmãos. Nós cumprimos, sim, com os nossos deveres, mas a nossa preocupação não é essa. Nossa preocupação é outra. Então, algumas pessoas ficaram com medo. Agora o fulano ganhou, e agora? As ideias deles não combinam com a nossa. E de ninguém, e do governo, e seja quem for. Porque a nossa ideia é essa aqui, santidade. Convém que a santidade esteja em nosso meio, que sejamos santos. Como diz a palavra do Senhor, nós nos afastamos de tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Nós temos firmeza somente em uma coisa, Jesus Cristo. Essa é a nossa firmeza. E eu quero dizer para você, não se espante, não haverá governo justo nesse mundo. Amém? Você está esperando um governo justo? Não haverá. Sabe quando haverá um governo justo? Quando a nossa esperança se cumprir. Apocalipse 20, a palavra do Senhor diz que um anjo do céu vai descer. Tem quem diga que Satanás é inimigo de Deus. Quem concorda com isso? Ele não tem condições de fazer frente ao nosso Deus, ele é inimigo do homem. Porque a palavra de Deus diz que um anjo, não é dois, hein? Um anjo vai descer do céu com uma cadeia, vai aprisionar Satanás por 1000 anos. E o texto da palavra do Senhor diz que Jesus Cristo vai vir à terra, instituir o seu reino milenial. Por 1000 anos haverá paz na terra. E aí haverá um governo justo. Amém? Sabe quem vai reinar com Jesus Cristo nesses 1000 anos? Você não sabe? Eu vou reinar com ele 1000 anos. Você vai reinar com ele 1000 anos. A igreja do Senhor virá com ele, estará com ele no seu reino. Aí você vai ver um reino justo. Um Deus que não mente, um rei que não mente, um governador, um presidente, que não há corrupção, que não há duas palavras, que você não vai ter que se preocupar com nada disso, irmãos.
porque Jesus Cristo é justo e é o justo, o ungido de Deus. Esse vai ser o governo justo que vai existir. Se você está esperando em outro, está enrolado. E a palavra vai dizer na história da igreja, eu sei que você gosta de ler Bíblia, que sempre houve isso. Desde o princípio, no Êxodo, quando o faraó perseguiu os judeus, no princípio era assim. João, que foi exilado, foi parar na ilha de Patmos. Paulo foi preso muitas vezes. A história da igreja vai falar sobre os cristãos sendo devorados por leões, governo romano, lançando cristãos dentro do Coliseu para serem comidos por leões, por serem mortos por gladiadores. A perseguição de Nero, que com o seu incêndio colocou a culpa nos cristãos. E na história moderna, já há pouco tempo, já na Reforma, na França, dia 28 de agosto de 1572, a rainha Margarida de Médicis ordena um grande massacre dos líderes protestantes em Paris. História moderna. Espanha, 1568, o rei Filipe II resistia à igreja e morreram mais de 2.000 protestantes na chamada Guerra da Libertação, uma guerra que durou 8 anos. Muitas pessoas morreram. Na Grã-Bretanha, contra a reforma da rainha Maria Tudor, levou 800 líderes para o exílio em Genebra. Amém, irmãos? Isso é o que a gente tem que esperar do governo, perseguição. O apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo que aquele que quer viver uma vida pura diante de Deus, de sinceridade, vai sofrer perseguições. Nós não temos que estar preocupados com quem é o governo, nós temos que estar preocupados com quem é o nosso Deus. Essa tem que ser a nossa preocupação, sermos santos, separados disso tudo, vivermos uma vida de piedade, uma vida onde nós nos entregamos ao Senhor e vivemos segundo os padrões dEle. Amém, irmãos? Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou, diz a palavra de Deus. 1 João capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Tem que ir nas pisadas do Senhor. Tem que caminhar nos caminhos dele. Sem falar na Inquisição, né, que a própria igreja, quando se aliou ao governo romano, uma grande perseguição, mulheres morreram, foram torturadas. Qualquer um que se dizia servo do Senhor, que tinha uma mensagem de Deus, dizia que estava ouvindo a voz do Senhor, era queimado no fogo. Sempre houve perseguição. Toda vez que a igreja se uniu a um governo ímpio, teve esse tipo de confusão. Então, não haverá governo justo nessa terra. Está claro isso, irmãos? Amém? Para que a gente cesse com essas coisas. Nós não temos que nos preocupar com isso. As almas estão perecendo lá fora. O nosso dever com o mundo é de salvar o mundo. As pessoas que estão lá, que estão caminhando para o inferno. Não devemos nos surpreender com o governo mundano, irmãos. E o texto vai seguir dizendo: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mente santa. Quer que eu diga no que você tem que pensar? No que você tem que se ocupar? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Filipenses 4:8. Nisso que nós temos que pensar, em coisas que edificam, coisas que contribuem para a expansão do reino de Deus, coisas que vão alegrar o seu coração, edificar a igreja, construir para Jesus. Boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós precisamos viver no centro da vontade de Deus. Amém, irmãos? Nós precisamos voltar. Nós temos que estar no centro da vontade do Senhor. Jesus disse: a vontade do meu Pai que me enviou é esta, que nenhum daqueles que Ele me enviou se perca,
Essa é a vontade de Deus. Quer saber qual é a outra vontade de Deus? Jeremias 29, que a gente cita aqui quase toda a pregação, 29:11. Eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Isso é Deus quem diz, amém? Não é governo nenhum. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Aquilo que está no seu coração, que foi plantado pelo Senhor. Então não devemos temer homens. A palavra de Deus diz, Lucas capítulo 12, versículo 5, Jesus dizendo: vocês não devem temer aos homens, porque eles matam vocês. Mas depois eles não têm mais o que fazer. E eu vou dizer a quem vocês devem temer. Vocês têm que temer aquele que, depois de matar vocês, tem poder para lançar no inferno. Esse sim você tem que temer. Não temos que temer homens. A nossa justiça, a nossa força, né? A nossa esperança está nele que venceu e que nos garante a vitória. Você está me ouvindo aí? Ei. Som. Agora sim. Está meio enroscadinho aqui. Alguém me ajuda aqui, por favor. Aleluias. Vontade de Deus. Não devemos temer aos homens, como diz a palavra do Senhor. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós andamos no poder de Deus, irmãos. A nossa vida está nas mãos de Jesus Cristo. Ele disse: vai, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. E ele ainda acrescenta: os sinais seguirão os que crerem. Quando você abrir a sua boca, Deus vai te honrar, meu irmão. Parece que nós não entendemos isso ainda. Deus quer te usar. Você é um agente de transformação deste mundo. Não devemos nos preocupar com o curso que ele está tendo, não, que ele está levando. É um trem desgovernado rumando para o inferno. Mas com as almas que estão dentro desse trem, nós temos que nos preocupar. Nós temos que arrebatar alguns do fogo, como diz a palavra de Deus. Aleluia. O compromisso da igreja é outro. O compromisso da igreja é conservar esse mundo. Nós somos o sal da terra. E o sal da terra, ele tem como propriedade conservação. Nós temos que conservar esse mundo. Amém, irmãos? Nós somos a luz do mundo. Onde a luz chega, dissipa as trevas. Esse é o compromisso da igreja. Transformação de vidas. A nossa preocupação é com a palavra de Deus. É com a obra de Deus que diz respeito a pessoas. Nós não temos que estar assustados com o que está acontecendo no mundo. Não é essa a nossa preocupação. Mas o compromisso da igreja é um só. Salmo 81, versículo 10. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a sua boca e eu a encherei. Deus quer encher a sua boca com as palavras dele. Aleluia. Mas eu não sei nem falar. Eu não sei o que dizer, qual a mensagem que eu vou levar. Jeremias 33, versículo 3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Mas e se eles não me ouvirem? E se eles quiserem lutar contra mim, se eles quiserem me bater? Josué 1,9, não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não pasme nem te espante, porque eu sou contigo por onde quer que andares. Deus é contigo, meu irmão. Sabe qual é a sua fortaleza? Salmo 41, 46, versículo 1. O Senhor é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. É nesse que você tem que confiar. É nesse que você tem que estribar os seus pés. É nesse que você tem que acreditar. Quando você abrir a sua boca, e como Jesus disse,
Quando eu enviar o Espírito da promessa, que ele há de vir e o mundo não conhece, porque nem pode conhecer, ele vos fará lembrar das minhas palavras. Sabe quem vai fazer você lembrar das palavras dele? O Espírito de Deus que habita em você. Abre a sua boca para você ver o que Deus vai fazer. Aleluias. Nosso compromisso é de restauração. Nós vimos isso na Bíblia algumas vezes, irmãos. A restauração de Deus, Ezequiel capítulo 37. O texto fala, aquela revelação está falando sobre Israel. Amém, irmãos? Israel estava espalhado pelo mundo. Israel não tinha mais nação. Não tinha mais terra. Mas Deus havia feito uma promessa que a figueira ia florescer. Ou seja, Israel ia voltar para casa. Amém? E agora ele pega Ezequiel e dá uma visão para Ezequiel e leva ele até um vale de ossos secos e diz: o que você está vendo aí, Ezequiel? E ele diz: um vale cheio de ossos, sequíssimos, muitos ossos. E Deus faz uma pergunta para ele: Ezequiel, poderão viver esses ossos? Ezequiel, que sabia que Deus pode fazer qualquer coisa, ele disse: Senhor, tu sabes. Ou seja, se o Senhor disser que sim, sim. Se o Senhor disser que não, não. Tu sabes, Deus. Sabe qual foi a ordem de Deus para Ezequiel? Profetiza. Ei, Ezequiel, profetiza. E Ezequiel diz: profetizei como ele me mandou, como ele me deu ordem. E quando eu profetizei, aconteceu um rebuliço. Ei, quando você abrir a boca, você vai ver o que Deus vai fazer, meu irmão. Deus está aguardando você abrir a sua boca. Você vai ver o rebuliço. E houve um rebuliço, e a palavra do Senhor diz que ligou osso ao seu osso, e foram se juntando, e veio nervo, e veio carne, e a pele sobre eles, mas não tinha vida. Eram só corpos caídos. E Deus disse: Ezequiel, profetiza ao Espírito. Diz o Espírito: vem dos quatro ventos. E eu profetizei como ele me mandou. E o Espírito veio sobre eles. E encheu o corpo deles. E houve fôlego. E eles se colocaram de pé. Um exército grande em extremo. Aleluias. E Deus cumpriu a sua palavra. Falava da restauração de Israel. O povo ia voltar para casa. Em 1948, houve uma reunião na ONU, onde foi presidida por um brasileiro, Oswaldo Aranha. E era para decidir se Israel voltava ou não, se voltaria a ser nação ou não. E com a volta de Minerva, do nosso brasileiro, decidiu-se que Israel voltaria a ser nação e eles voltaram para casa. Amém, irmãos? Porque Deus não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, não querendo que alguns se percam. Deus, aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir, meu irmão. A nossa esperança é Jesus Cristo. A nossa esperança não é outra. Nós aguardamos em Cristo Jesus. Ele é a nossa esperança. É só nele que nós devemos esperar. É só dele que nós devemos aguardar-nos. Nós temos que chegar à maturidade. A palavra do Senhor diz que nós temos que chegar à maturidade. Nós temos que crescer. Nós temos que estar firmados. E quando nós estamos firmados na rocha, que é Jesus Cristo, esse tipo de pensamento aleivoso não vem sobre a nossa cabeça. Nós não ficamos desesperados. A Bíblia diz que quem duvida é semelhante à folha seca, que o vento leva daqui para lá e de lá para cá. Nós não temos que duvidar, nós temos que confiar no Senhor, independentemente de quem seja o governo. A minha confiança está no Senhor. Deus é o meu Salvador, não é governo. Deus é o meu Senhor. Agora você senta e fica assistindo o que Deus vai fazer. Amém? Porque Deus não está alheio a nada. Às vezes Deus levanta governo ímpio, amém, irmãos? Para provar o povo. Se quiser que haja perseguição, vai haver perseguição. Os irmãos estavam orando. Jesus havia sido assunto aos céus, eles estavam orando, no espaço de 20 dias, 120 dias,
E a palavra do Senhor diz que o lugar foi cheio da glória de Deus. Eles foram cheios do Espírito Santo 10 dias depois e continuaram orando ali. Amém? E não queriam sair do lugar. O que Deus fez? Mandou perseguição. Eles se espalharam pelo mundo, levando a palavra de Deus. Em 7 anos, o mundo conhecido foi evangelizado. Mas teve que vir a perseguição. Teve que vir alguém do governo que se levantou para perseguir os cristãos. Às vezes Deus tem propósitos assim também, embora eu não ache que hoje seja esse o caso. Mas eu sei que em Jesus Cristo nós temos uma confiança. E essa é a confiança que nós temos nele. Que se pedirmos qualquer coisa a ele segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Deus está com o seu ouvido bem aberto, irmão. Qualquer dúvida que você quiser, que você tiver, sabe onde você vai? Vai no Google? Ah, não é no Google que tira as dúvidas? Antes era no Aurélio. Agora não é no Google mais? A palavra do Senhor diz, entra no seu quarto, fecha a porta e clama ao Senhor. Em oculto, porque o Deus que vê o que está em oculto te compensará publicamente. Ele vai dar as respostas que você precisa. Quando você quiser se comunicar, se comunica com Ele. 1, 2, 3 horas de internet, glória a Deus por isso. Mas mais importa nos comunicarmos com Ele. Estarmos plugados nele. Amém? Você tem o Wi-Fi de Deus aí? Quem tem o Wi-Fi de Deus aí? Você está conectado? Essa é a conexão que nós temos que manter, irmãos, com o Senhor nosso Deus. Jesus Cristo morreu e nós vamos hoje nos lembrar nesse memorial com um propósito muito firme de separar para si um povo seu, zeloso e de boas obras. É o povo que está aqui. É você. É essa igreja que tem clamado o nome do Senhor. Nós não estamos assustados, não estamos temerosos. Nós não padecemos por medo ou por qualquer questão. A esperança quebra o medo. Porque a nossa esperança está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. E Ele sim é a nossa bandeira. Você colocou a bandeira do Brasil para ir votar? Jeová Tsekinu. Jeová é minha bandeira, Deus é a minha bandeira. A minha bandeira é Deus. A minha bandeira é Jesus. A minha força é Jesus. O meu poder é Jesus. A minha vida é Jesus. Porque a palavra de Deus diz que não sou eu que vive mais, mas Cristo vive em mim. Está mortificando a carne, Jesus está vivendo. Está alimentando a carne, Jesus nem nasceu em você. Então é necessário que você tenha esse compromisso. Nós somos igreja do Senhor. Tem alguém aqui com medo? Tem alguém com medo do governo aí? Bicho papão está no governo? Não. Porque nós confiamos no Rei da Glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Aleluia. Você sabe o nome dele? Pode falar. Jesus. Ele é o Rei da Glória. É nele que nós temos que confiar. A nossa confiança está nele. E ainda que isso me conduza à morte, eu não o negarei, porque a minha vida está guardada em Cristo Jesus. Aplaudo o Senhor.